Você está preparado para lucrar no modo Ultra? Contrate gratuitamente o Profit Ultra, a ferramenta avançada da Analogica que, junto com a Genial, a casa do trader, vai levar os seus trades a um novo patamar. O Profit Ultra não é apenas sobre velocidade ou tecnologia avançada, mas é sobre uma experiência de trading muito superior. É a escolha de quem já domina o mercado e agora quer maximizar os seus resultados. Garanta já o seu Profit Ultra com condições exclusivas pela Genial e opere com o poder que as suas operações merecem. Clica no link do vídeo, mas corra, o estoque é limitado. Olá, estamos de volta aqui com a Conversa com a Zé Márcio. Tem hoje comigo aqui mais uma vez Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim. Tudo bom, Padovani? Professor Zé Márcio, tudo em ordem, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá certo? É um prazer ter você aqui novamente. Padovani, como é que você está vendo aí esse cenário, principalmente dos últimos 15 dias, um mês, né? Mas que é um cenário que se complicou bastante. Nós tivemos aí já mais de 20 bilhões de dólares de intervenção do Banco Central no mercado. Como é que você está vendo esse processo? Como é que você está vendo isso para o futuro? Zé, eu acho que a gente passou por 3 meses agora, outubro, novembro, dezembro de 2024, passamos por uma reprecificação dos ativos, né? A impressão que eu tenho é que a vitória do Trump era esperada, mas o que me surpreendeu foi o Trump Trade, né? Você trouxe a valor presente o que pode ser a gestão republicana. Em novembro, a gente também imaginou que o governo fosse anunciar finalmente, né, o pacote fiscal, anunciou o pacote fiscal próximo ao que se discutia, mas a surpresa foi que o tratamento político dado ao anúncio revelou uma sensibilidade muito grande em relação ao tema eleitoral. Então, a leitura de mercado foi, poxa, temos um ciclo eleitoral que já começou, governos, de modo geral, não fazem ajustes duros nesse momento. Então, houve uma piora do cenário global, dos emergentes, e o Brasil revelando dando mais relevo à questão da dívida, né? Como que você vai resolver o problema da dívida. E aí, a gente foi surpreendido também em dezembro, não com a alta de juros que era esperado, mas com um choque monetário, e aí isso trouxe a reboque a discussão sobre dominância fiscal. Então, foram 3 eventos aí que fizeram os preços de ativos mudar, né? Então, você teve juros de 10 anos mudando de patamar, o dólar global forte, a gente finalmente, o mercado precificando um descontrole de dívida aqui dentro, e aí com o choque monetário, você tem tanto uma expectativa de retração forte da economia em 2025, quanto o custo de encarecimento do custo de rolagem. Eu acho que essas coisas trouxeram novos preços, e obviamente durante essa transição, acho que o mercado ficou sem referências disfuncionais, né, com comportamento disfuncional. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que o começo do ano ele pode ser um pouco mais calmo, porque a precificação já aconteceu fora do país, acho que existe um consenso de que a dívida tem uma trajetória complicada aqui dentro, e de que o Banco Central já tem uma opção já traçada até abril, mais ou menos, até março, abril, já, mais ou menos o pessoal já sabe o que vai acontecer. Então, pode ser que a gente tenha um cenário financeiramente mais calmo. Agora, isso para mim é problema, né? Porque não vai colocar pressão no executivo, a economia no começo do ano vai estar forte, né? Com recorde na produção agrícola, exportação de petróleo. Então, acho que a gente não vai ter nenhuma novidade do ponto de vista de correção mais forte da dívida pública. E aí, ao longo do ano, com o agravamento da trajetória de dívida, acho que a gente volta a ter pressão no câmbio, preocupação com juros e, portanto, desaquecimento econômico importante. Agora, Padovani, esse é um cenário de recessão com inflação, pelo que eu estou entendendo, né? Que a gente vai ter uma pressão inflacionária importante, porque você vai ter o câmbio pressionado, quer dizer, vai ter uma desvalorização cambial. Já tivemos uma forte desvalorização cambial nos últimos, no último mês. Vai piorar, né? Quer dizer, por esse seu cenário, e ao mesmo tempo, quer dizer, com essas taxas de juros, a gente vai ter eventualmente vai acabar tendo uma desaceleração da economia em algum momento, né? Na verdade, o mercado já está precificando um aumento de taxa de Selic maior do que o que já foi prometido pelo Banco Central. É isso mesmo? O governo vai deixar a coisa correr no ano, na véspera das eleições? Você acha que eles não vão reagir?
Então, tem dois modelos, né, Zé, que a gente poderia imaginar. Tem um modelo que é isso, que é um pouco o que a experiência internacional, a nossa experiência, a literatura em ciência política mostra, que em situações de tensão financeira e econômica, existe um desconforto social, a avaliação do governo cai, e aí tanto o Executivo quanto o Congresso reagem a esse cenário respondendo com medidas de estabilização fiscal e monetária. Esse é o padrão. A outra opção é o modelo do ciclo político dos negócios, né? O padrão internacional é que durante períodos eleitorais, ainda mais períodos competitivos, como a gente pode ter aqui no Brasil, você procura estimular a economia, né, afrouxando política fiscal e monetária para fazer a economia crescer e aumentar a tua chance de vitória nas eleições. Então, qual desses dois modelos? Supostamente, você poderia dizer assim, olha, passamos por uma tensão financeira e estamos encomendando uma desaceleração econômica, então o governo pode estar pressionado. Mas como eu vejo o mercado financeiro se equilibrando em novos patamares, eu vejo a economia indo bem no começo do ano, eu acho que o governo não vai se sentir muito pressionado para dar respostas. Então, eu estou apostando na segunda hipótese, que se ele não responde, ele é dominado por um ciclo político que eu acho que a impressão que dá é que essa história do ciclo eleitoral já começou, né? O tratamento político dado ao anúncio do ministro Haddad foi impressionante. O mercado já vem, alguns dias ele já operou de olho em 2026. Então, acho que a gente já foi para esse modelo, Zé, de ciclo político dos negócios, portanto, eu acho que não teremos correção. Acho que o que a gente vai ter é uma postergação das correções de rumo e provavelmente um agravamento de distorções com o uso de instrumentos parafiscais, como a gente já viu no passado. Então, na minha impressão, não teremos resposta do governo, mas sim um agravamento. Mas você acha que a resposta do governo, se eu estou entendendo corretamente na sua avaliação, a minha avaliação é um pouco essa também, quer dizer, mas a resposta do governo vai ser mais no sentido de intervir mais na economia, intervir no sistema de preços, quer dizer, fazer medidas não diretamente ligadas ao mercado, mas medidas administrativas que sejam capazes de controlar um pouco a situação. Eu concordo, eu acho que é mais ou menos isso que eu estou esperando também. Quer dizer, eu acho que dificilmente a gente vai sair dessa confusão sem um retrocesso importante nessa questão aí desse tipo de medida que a gente já viveu muito no passado, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, o Padovani, quer dizer, como é que você acha que vai vir, quer dizer, dado esse aumento de taxa de juros, dada essa restrição monetária realmente dura, como é que você acha que isso vai afetar o mercado de crédito? Você acha que nós vamos ter uma contração de crédito importante aí no futuro? Sim, eu acho que a gente já contratou, né, uma taxa básica de 14,25. Como eu sou muito assim, cético com relação à dinâmica de dívida, eu acho que ela vai piorar num ritmo mais acelerado. Então, eu imagino que isso vai trazer mais impactos cambiais. Então, se juntar com, eventualmente, queda de preço de matérias-primas, dólar forte no mundo, esse aumento de risco global e local, mas que compensa o diferencial de juros. Então, o dólar anda, isso dificulta a convergência da inflação. A inflação já está pressionada por conta de serviço e por conta de choques climáticos, agora tem uma terceira fonte de pressão, que é o dólar. E isso, na nossa cabeça, vai implicar em altas adicionais. Quer dizer, o Banco Central sinalizou 14,25, a gente acha que pode ir para 15%. 15% é juro real de 10%. Então, a gente acha que é um impacto muito grande e muito concentrado na economia, né? Provavelmente o que a gente vai ver é o agronegócio indo bem, renda no interior do país indo de maneira favorável. O mercado de trabalho vai reagir muito lentamente, né? Desemprego ainda muito baixo, porque você tem mudanças aí, você tem dificuldades na oferta de mão de obra, então não é uma reação rápida do mercado de trabalho. Programas sociais continuam. Então a gente vê setor exportador e renda indo bem. Só que todo o custo do ajuste concentrado naqueles segmentos que dependem de crédito. Então, eu acho que assim, a perspectiva é que você tenha uma queda importante nesses setores. E aí, quando você olhar o PIB agregado, talvez nem seja grande a desaceleração. Você sai do PIB aí rodando quase 3,5 para um PIB um pouquinho abaixo de 2.
mas a composição desse PIB vai ser muito preocupante, e por conta disso, eu acho que a gente vai ter uma mudança na oferta de crédito. Isso, para mim, é geral. A oferta de crédito retrai. Quando a oferta retrai, você cria problemas, né? Então, isso acaba gerando um ciclo de crédito desfavorável, só que os bancos já se preparando. Então, eu acho que diante desse cenário, os bancos já se antecipam e a gente começa a ver, desde logo, o mercado de crédito perdendo fôlego. E você acha que a inadimplência vai aumentar? Ela vai aumentar, Zé, mas os modelos que a gente usa no banco, para pessoa física, a inadimplência depende muito de inflação, né? E a gente teve um choque inflacionário lá na crise de 2015, tivemos um choque inflacionário em 22. Então, os modelos sugerem, pelo que a gente aprende, que a inflação é uma coisa importante. Eu não acho que a inflação vai sair de controle, porque, de fato, você tem juros reais muito fortes. A inflação vai ficar alta, talvez aí rodando 4,5%, 5%, mas ela não vai acelerar. Então, eu acho que a gente vai ter uma alta de inadimplência, porque as famílias estão muito endividadas, isso, né, o mercado de trabalho vai esfriar, só que é uma alta moderada. Eu acho que a gente não alcança os picos de inadimplência que a gente viveu em 2015, 2016, e que viveu agora no pós-pandemia em 2022. É uma alta relativamente controlada, mas ela é controlada porque os bancos tendem a ser muito mais criteriosos desde já. Então, é proteger a carteira, isso controla a inadimplência, mas significa dizer que o mercado de crédito deve esfriar de maneira importante. Esse é um cenário de crédito, de redução substancial na oferta de crédito na economia, né? Quer dizer, isso deve, de alguma forma, afetar a atividade diretamente, né? Porque, principalmente nesses setores, como você disse, nesses setores que dependem muito de crédito. Então, acho que esse é um ponto que é super, super importante. Agora, o Padovani, como é que você está vendo aí a expectativa do governo Trump? Assim, a gente tem oscilado, né, Zé? Eu acho que o mercado precificou já essa combinação de estímulo fiscal, que é corte de impostos, com fechamento comercial, controle de imigração. Então, eu acho que já havia antes da eleição do Trump um viés de aumento de risco inflacionário nos Estados Unidos. Eu tive nas reuniões do Fundo Monetário lá em Washington em outubro, uma das coisas que eu aprendi lá, antes das eleições até, que você tem muito estímulo fiscal, e esse estímulo fiscal não só empurra a economia, dificulta a convergência da inflação, mas ele gera, como talvez esteja acontecendo aqui no Brasil, um desequilíbrio no mercado de trabalho. Né? Qual é a ideia? A ideia é que uma economia aquecida, os empresários contratam, mas você tem um incentivo, que são programas sociais, tirando gente do mercado de trabalho, e junto com tecnologia, né, pós-pandemia, você tem problemas na oferta de mão de obra. Então, já havia uma leitura de que a questão de dívida pública nos Estados Unidos, junto com o mercado de trabalho, faria com que a gente tivesse uma resiliência e uma dificuldade de fazer a inflação convergir. Acho que a vitória do Trump reforça esse cenário, e para mim, Zé, esse cenário que era muito, vamos dizer assim, muito uma especulação do mercado, ele está sendo consolidado com a sinalização do Banco Central norte-americano dessa semana. Então, o Banco Central já sinalizou, olha, tem menos espaço do que se imagina para cortar juros, e, portanto, a gente vai ter aí um ambiente para os emergentes pior. A dúvida é sempre saber se é isso mesmo que está nos preços que vai acontecer ou não. O Trump é um personagem, ao mesmo tempo, ele é imprevisível, mas todo mundo sabe que ele também é um cara de negócios, né? Então, ele fica com o pé em cada canoa. Então, eu estou achando assim, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que um pouco os preços financeiros meio que se ajustaram, ainda que você tenha muita volatilidade daqui para frente, mas estão mais ou menos ajustados, que é basicamente uma história de juros internacionais mais elevados, né, juros de 10 anos, por exemplo, e dólar forte. Eu acho que esses preços estão mais ou menos ajustados. Então, eu diria que se não é um cenário globalmente dramático, mesmo com desaceleração na China, na Europa e juros altos nos Estados Unidos, mas é um ambiente ruim para os mercados emergentes, né? Então, acho que nesse sentido que me preocupa. Eu estou muito mais preocupado com as nossas fragilidades do que necessariamente com a administração do Trump. Aí eu concordo. Eu também estou muito mais preocupado com as nossas fragilidades do que com o que o Trump vai fazer. Na verdade, eu acho que o Trump vai fazer o que ele prometeu que ia fazer na campanha.
quando você olha o perfil do ministério que ele está Sim, nomeando, é exatamente o perfil quer dizer, da campanha dele, né? O que ele disse que ia fazer, os ministros que estão sendo escolhidos são exatamente nessa mesma direção. Agora, aqui dentro, quer dizer, eu acho que é bem mais complicado, né? Porque na minha avaliação, Padovani, eu acho que o maior problema aqui no Brasil é um problema de credibilidade. Eu acho que é, hoje ninguém acredita mais que você vai ter algum tipo de ajuste fiscal ao longo deste governo, e todo mundo, apesar de tudo, apesar de todos do choque de juros nós tivemos aí nesse mês, a promessa de mais 2 aumentos de 1 ponto de porcentagem, mas todo mundo está meio desconfiado em relação à nova diretoria do Banco Central. Acho que a nova diretoria vai ter que se mostrar crível. E isso é um processo difícil para caramba, né? Quer dizer, é, é, as declarações do presidente da República também não ajudam muito, né? Quer dizer, e também o pessoal do PT é duro. Então, quer dizer, eu acho que essa questão da falta de credibilidade, eu acho que é o ponto fundamental nesse processo. E esse pacote de ajuste fiscal que foi aprovado aí nessa semana, quer dizer, ele realmente quer dizer, não indica nada de muito importante em relação ao ajuste fiscal, tá certo? Quer dizer, quer dizer, nesse sentido, foi também quer dizer, uma decepção para os investidores, tá certo? Além da questão de trazer a valor presente a questão eleitoral, que foi muito ruim, tá certo? Então, eu acho uma combinação extremamente complicada. Eu acho que eu estou um pouquinho mais pessimista que você, porque no, eu não consigo, né, nesse cenário, a minha grande dificuldade é entender por que vai estabilizar, entendeu? Quer dizer, tá. essa eu tenho Não, tentado olhar e falar o que tem que ser feito para estabilizar, por que vai estabilizar a situação, e eu não consigo encontrar muitas razões para que você caminhe para uma estabilização razoável daqui para frente. Não sei se não sei o que não, você acha. não, eu concordo, não tem muita diferença, não. Quando eu digo estabilização, eu acho que os mercados estão leves agora, né? O estrangeiro já zerou suas posições em Brasil, o pessoal já tirou dinheiro. Então, por esse aspecto, acho que a gente não vai ter nos próximos 3, 4 meses tantos eventos como a gente teve nos últimos 3. Então, mas é uma estabilização financeira temporária, assim, é só um alívio. Agora, por que eu tenho batido na tecla desse alívio? Para dizer o seguinte, eu acho que o governo não está pressionado, porque a economia está indo bem, se os mercados se equilibrarem nesse patamar de dólar a 6, o governo não vai fazer um ajuste. E aí eu faria alguns comentários também. Esses dias eu estava lendo aquela literatura acadêmica lá dos anos 80, né, de agendas de estabilização na Europa, na América Latina, e tem uma coisa curiosa, assim, vários papers ali, do Danny Roderick, do Michael Bruno, enfim, vários caras dizendo assim, olha, a credibilidade é fundamental para você estabilizar, né? E é curioso que parece que eles estão falando de Brasil lá nos anos 80, que eles estão no final dos anos 80, né? Eles estão dizendo o seguinte, olha, primeiro você tem um histórico, né? E a gente tem um histórico de 2015 ruim e uma expansão fiscal bizarra em 2023. Então, tem um histórico que não ajuda. Aí você tem outro ponto que eles, lá atrás, né, 40 anos lá, eles falam, olha, normalmente, assim, por que você desconfia das reais intenções do governo, né? Você tem uma informação assimétrica ali. Porque os caras, assim, não têm acordo dentro do governo. E a gente está vendo isso agora. Não tem acordo. A área política, a área econômica não fala a mesma língua. Outra coisa, os desenhos e programas não param de pé, são incoerentes, que é o arcabouço fiscal. Agora que eles estão, um ano depois do ajuste, um ano depois do desenho do arcabouço fiscal, agora que eles estão fazendo algum ajuste para manter o arcabouço. Então, assim, tem um problema de credibilidade. A outra história é que todo mundo está olhando para frente e dizendo o seguinte, cara, tem eleição, nenhum governo faz ajuste em eleição. E mais do que isso, o incentivo é para postergar. Mas quanto mais a gente posterga o problema, maior o custo de correção.
E aí mais inviável se torna a correção. Então, você vai juntando credibilidade, ciclo político e custo de ajuste, eu acho que não vai ter ajuste nenhum. E aí eu fico imaginando, a pergunta que a gente tem se feito no banco é essa, mas o que pode acontecer que mude? Eu acho que, assim, eu vejo muita gente criticando o Congresso. Não, o Congresso não está ajudando, mas, assim, o que eu acho que foi, desde janeiro de 2023, a história, é que o presidente, né, a gente se aprende no Brasil isso, os presidentes são líderes que formam a agenda pública, né? O Bolsonaro era contra a vacina, por exemplo, fez um estrago. Qual que é a agenda hoje? A agenda é de gasto, é de crítica ao Banco Central. Então, não existe essa... Quando você olha o discurso político, não parece que a gente tem um governo realmente disposto a assumir custos agora. E se tivesse que ter assumido, já teria feito os ajustes. Não vai esperar aproximar a eleição de 26. E quanto mais se aproxima de 26, menor a probabilidade. Então, eu concordo contigo. Acho que a gente pode ter, o meu ponto só, uma estabilização enganosa e temporária no começo do ano, estabilização financeira, mas aí a coisa, depois daí, vem feio, porque é uma economia afundando. E só para lembrar, Zé, a gente vai acabar 2025, a economia é lá embaixo, carregamento estatístico para 26 é péssimo, o desemprego age, né, opera defasadamente, então a gente vai entrar 26 com condições de renda piores, com o mercado de crédito fraco. Então, eu acho que a parte principal do ajuste vai acontecer no ano eleitoral, em 2026. Então, só que a gente olha 2 anos à frente, com muito desafio, sem nenhum ponto de reversão, e não por outro motivo, os agentes, eu acho que vão antecipar esse cenário, cortando investimento, cortando crédito, cortando consumo, e isso é uma profecia autorrealizável, que você acaba forçando o ciclo econômico. Então, acho que talvez pela primeira vez, a gente tem, né, a gente tem brincado aí, a gente tem errado muito o PIB, sempre está vindo melhor. Eu acho que finalmente 25 e 26 vão ser anos que a gente vai ter um PIB muito pior do que esperado pelos economistas. Quer dizer, na verdade, esse cenário, para mim, é um cenário bastante negativo, né? Quer dizer, no fundo, como eu disse, esse governo... É muito impressionante o seguinte: você está no meio de uma crise, quase uma crise cambial, né? Você está aí, teve uma desvalorização aí, cavalar nos últimos 15 dias. O Banco Central teve que intervir vendendo 20 bilhões, mais de 20 bilhões de dólares de reserva, tá certo? Quase 10% do total de reservas que o país tem. E ainda assim as declarações dos membros do governo e dos políticos ligados ao governo são todas no sentido de que o mercado está errado, tá certo? O mercado... você não tem... É necessário, quer dizer, é muito impressionante para mim, entendeu? Quer dizer, que apesar de você estar aparentemente muito próximo de uma crise bastante forte, os caras não reconhecem que tem problemas, tá certo? Quer dizer, o problema é o outro, sempre o problema é o outro, tá certo? Então, isso é fatal. Numa situação como essa, eu não consigo ver, por isso que eu estava falando, eu não consigo ver por que vai parar, entendeu? Por que vai estabilizar? Esse aqui eu acho que pode ter uma estabilidade de curto prazo, essa coisa dessas medidas administrativas acabam fazendo algum efeito no curto prazo, tá certo? Isso eu concordo. Agora, se não tiver uma mudança importante na atitude do governo em relação aos problemas, eu não consigo ver nada que possa estabilizar estruturalmente a economia brasileira aí nesse momento, tá certo? Não, perfeito. E aí, só um comentário, Zé. Eu acho que essa estabilidade que eu vejo, ela é muito mais técnica do mercado, que zerou posições, tal, do que qualquer outra coisa, falta de eventos. Mas é o que você falou, não é uma estabilidade estrutural. E essa coisa da comunicação é impressionante, né, Zé? Porque isso revela um diagnóstico equivocado. Se você tem diagnósticos ruins, você não vai ter boas soluções. E eu vejo dois diagnósticos sendo feitos. O primeiro é que assim, olha, mas, gente, está aí o arcabouço fiscal. Só que o arcabouço fiscal, ele ficou irrelevante. Ele não é um instrumento para você conquistar confiança e estabilizar a dívida. E o outro argumento recorrente é esse que você falou.
o mercado ele está agindo interessadamente, porque ele não gosta do governo, que é uma bizarrice, porque se for por isso, a gente tem que falar que o mercado era lulista em 2023, né? Ou era anti-bolsonarista em 2021. Não faz sentido o mercado ter apoiado o governo Lula no ano passado e agora não apoia mais. O mercado não existe isso, né? Mas tem essa visão, faz isso, olha, a gente começou essa conversa com essa história que você falou do ataque especulativo. Eu acho que as pessoas não estão usando tecnicamente o termo. Tu não quer dizer o seguinte, existe um grupo de interessados que está, mesmo com bons fundamentos na economia, atacando o país. Então, assim, quando eu também fico preocupado, porque eu falei, bom, daí, aparentemente, não vai vir nenhum sinal bom, e daí, portanto, estruturalmente, não tem por que imaginar uma reversão do quadro nos próximos meses, né? E o presidente Lula, quer dizer, ele passa o tempo todo dizendo que o problema é de comunicação. Está sendo mal comunicado as coisas que eu estou fazendo. Como é que é isso, pô? Tá certo? Realmente, se o problema é de comunicação, basta trocar lá o comunicador do governo, pô, tá certo? Então, quer dizer, você acaba, olha e fala, pô, o que vai acontecer? Nada, tá certo? Então, acho que esse é o ponto. Agora, a gente pode chegar a 2026 numa situação muito negativa, né, do ponto de vista de crescimento e de inflação. Eu acho que esse cenário pode levar a uma situação daqui até o final do governo muito negativa, o que me preocupa também, porque eu fico pensando qual vai ser a reação do governo se o cenário realmente se caracterizar como um cenário muito negativo. Então, alguma reação vai ter. Qual é a reação? E a reação vai ser positiva? Quer dizer, eu acho muito difícil. Então, acho que esse é um problema. Padovani, prazer ter você aqui conosco novamente. Uma ótima conversa, como sempre, tá certo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom, tá certo? Bom, se eu falei bobagem aqui, a culpa é tua, porque o pouco que eu sei de economia eu aprendi com você. Então, então se eu falei bobagem... Não, você só falou coisa certa. Só falou coisa certa. Então, tá ok, bom. Padu, um abraço. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu. Você já se perguntou qual é o investimento mais seguro do mercado? A resposta é o Tesouro Direto. E se eu te falar que aqui na Genial Investimentos, comprando um título do Tesouro Direto, você ganha mais R$30 para aumentar seu investimento, além de 1 ano de assinatura da versão digital do Valor Econômico? É muito simples. Primeiro você abre a sua conta gratuita aqui na Genial e escolhe o título do Tesouro Direto que você preferir. 5 dias depois você vai receber mais R$30 que também vão ficar rendendo. E o seu voucher de assinatura do Valor Digital será enviado por e-mail 10 dias depois da compra do título. As vantagens de investir no Tesouro Direto são tantas que eu selecionei as 3 principais para contar para vocês. A primeira é que ele é 100% garantido pelo Tesouro Nacional. A segunda é que você pode sacar o valor investido a qualquer momento, pois é um investimento com liquidez diária. Lembrando que aqui na Genial, os R$30 de cashback que você recebe de volta ficam na sua conta rendendo até abril do ano que vem. E a terceira é que você não precisa de muito para investir. Com R$30 já dá para começar. Não dá para ficar de fora dessa, né? Acesse o link desse vídeo e comece a investir agora.